já que o nosso amigo Wagner Cardoso deu essa deixa aqui, vamos entrar na live, mano. Vamos entrar na pauta sobre o dinizismo, né? A live do Diniz hoje, né? O comunicado dele, coletiva. Eu gostei. Ele, pra mim, ele reparou o erro da última live dele, né? Que foi tiro, porrada e bomba. Né? Ele pediu desculpas, eu acho que é isso mesmo. Não generalizou. Tá certo ponto. Ele se desculpou por generalizar na primeira. E tá certo, não tem que generalizar. Eu sou contra pra caramba esse negócio de generalização, cara. Parece que tá todo mundo no mesmo bolo, não é. Certo, eu tenho críticas ao Diniz, vamos entrar nessa pauta, mas uma coisa eu concordo muito com o Miguel e com outra galera que defende muito o Diniz. Cara, o Diniz é massacrado pela mídia, por boa parte da mídia, não são todos, por boa parte da mídia. Então, o Diniz, ele é massacrado. Aquele Elias Júnior, o xará nosso Elias aqui, irmão, o vídeo que ele fez falando do Diniz, ridículo. Irmão, é ridículo aquilo. Parece que é uma parada pessoal, tá ligado? Não, parece que é uma parada pessoal. Antes mesmo da semifinal, eu vi uma transmissão, acho que era Fluminense em algum clube pequeno. Ele fala dando... do estadual. Ele fala dando gargalhada que o Flamengo ia nadar de abraçada nesse estadual. Porra, meu irmão. Tá ligado? Mas olha só. E ali você vê uma satisfação mas isso nele. É bom quando falam, cara. Eu sinceramente... Não, mas eu tô falando que assim, querendo ou não, ele é um cara, ele é um jornalista. Antigo, ele tá cara, ali... o Elias Júnior é muito antigo da Bandeirantes. Mas hoje o que mais tem que ter uma cara, postura no mínimo, cara. Hoje o que mais tem são dois pontos. Muitas das vezes eles fazem um estardalhaço na declaração com o intuito de realmente de viralizar. Sim. Por exemplo, tem um vídeo do Neto falando que o Flamengo vai ganhar tudo e não Todo ano alguém vai ganhar tudo. Não tem jeito e ninguém segura. Isso ali eu acho que é até intencional, além de viralizar, para jogar um peso sobre o Flamengo como favorito. Que também isso tem tem um reflexo negativo. Eu penso quando a mídia, quando a mídia inteira cobra, principalmente no caso do Neto, porque ele é corintiano declarado. Então não vou nem dizer que ele está realmente torcendo para que isso aconteça. E tem outros jornalistas que eles realmente atuam, eles opinam com a camisa pra mídia. Não, e com a camisa com a camisa por baixo do corpo. Eles não sabem separar. Aqui, por mais que a gente faça uma espécie de jornalismo, mas a gente está declaradamente sendo clubista em muitos pontos. A gente veste a camisa do Fluminense para falar em prol do Fluminense. É um canal direcionado ao Fluminense. Quando eles que têm uma audiência que engloba todos os torcedores, eles fogem do que é correto, porque eles deveriam ser imparciais e ter cuidado com o que falam também. Mas às vezes essa questão... A gente tem cuidado com o que fala aqui, parece que é pessoal, torcem contra, por exemplo. Não é novidade pra ninguém que eu não suporto o Flamengo. E aí, se eu tivesse numa... Às vezes eu suporto o Luiz, que tá ali atrás das câmeras ali. Se eu tivesse numa condição dessa... Alguma coisa de lá porque ali você fala obrigatoriamente para todos os públicos, você fala para todos os torcedores. E às vezes os caras deixam o amor ou o ódio pelo rival, né? Aflorar e sair essas baboseiras. Mas, cara, olha só, isso aí, a gente trouxe o Mazella aqui um tempo atrás, o Mazella já falava isso na época dele, nos anos 60, 70, quando ele começou na rádio, e era assim já naquela época. Na rádio, naquela época, o tempo maior para falar era do Flamengo, aí vinha o Vasco, aí depois, na sequência, o tempo maior, né? O tempo maior era do Flamengo, um tempo pro Vasco, aí um tempo um pouco menor pro Fluminense e pro Botafogo, e naquela época ainda se falava do América. Dava um tempo pro América, mas na rádio, naquela época, já era massivo o Flamengo. É o que eu sempre falo, cara. A gente sabe que a mídia tradicional, né, até mesmo alguns caras hoje no YouTube, tem uma preferência de certos times. A gente sabe disso, é o Flamengo e os times de São Paulo. E outra, irmão, se o Flamengo não tivesse a mídia que teve, o Flamengo é um produto na mídia. Se o Flamengo não tivesse a mídia que teve, desde o começo, o Flamengo seria um Botafogo preto e vermelho, cara. A verdade é essa, cara. Porque é um clube da mídia, cara. O que os caras conquistaram é através de muito incentivo da mídia. O que os caras têm hoje em dia, desse patrocínio absurdo, muito por conta da mídia, né? Até os anos 80, o Flamengo não tinha título nacional e nem título internacional. Não, fora do estado não tinha. Não tinha. Não, fora do estado até tinha. Não, tinha Rio e São Paulo. Rio e São Paulo. Mas não tinha nacional. Os outros três já tinham nacional e não tinha nenhum título internacional. Enquanto isso, Fluminense, Botafogo, Santos, não só falando do Fluminense, outros times do Brasil ganhavam tudo lá fora na Europa, né? Competições importantes na época. Né? É porque essa geração nova Nutella acha que o futebol brasileiro começou em 2019 ou nos anos 80. E não é isso, cara.
Não, o Fluminense é gigante assim, desde o começo, desde a época que o Fluminense foi fundado, o Fluminense é gigante. Não, a própria Globo, que no caso vinha a ser a mídia de maior influência no Brasil, Roberto Marinho tinha esse plano de colocar o Flamengo como uma superpotência. E você vê pela distribuição, que não é, de fato, como eles alegam ser, por audiência. A distribuição de publicidade, direito de imagem para os clubes, o valor, a diferença é abissal, cara. Você viu? Cara, qualquer clube grande num momento bacana da audiência. Cara, olha só, rapidinho. Totalmente fazer por audiência, isso é completamente Vocês viram o número de... Independente do tamanho da torcida. Vocês viram o número de sócios torcedores de cada time que saiu hoje Adimplentes, eu vi. O Flamengo tá em quinto, eu acho. O Fluminense tá em sétimo, se eu não me engano. Sétimo. O Fluminense tem 61 mil. Não, acho que 71 mil adimplentes e o Flamengo 77. A diferença é pouca. Em proporção, a diferença é pouca, cara. Mas aí nesse caso, se a gente for analisar a fundo, vai ter a diferença do ticket médio. Mas olha só, o que eu quero dizer é o seguinte. Um clube que diz que tem 40 milhões de torcedores nem 20% acompanha o time do Flamengo. Porque sabe o que é? Aquele negócio de torcida terceirizada. Se o cara torce pro Flamengo, torce pro time na cidade dele. Gente, não é um torcedor, não é igual o torcedor do Fluminense que torce pra um time só, mesmo de outro estado. Não é igual o torcedor, o corintiano fala muito isso.